Olá, meninos e meninas. Eu espero que vocês estejam bem. Nessa semana a gente continua o assunto sobre a segunda lei de Mendel. Continuamos com a segunda lei de Mendel. E vou gravar esse vídeo para vocês para explicar como é que vocês vão resolver a atividade dessa semana. Toda blogueirinha. Então, depois do vídeo de início, né, que eu sempre coloco, nós vamos para a nossa atividade da semana. Então, a atividade dessa semana, vocês vão ler o texto da página 53, cujo título é Analisando 3 ou mais características. Então, nesse texto, vocês vão lá encontrar como é que vocês vão fazer para fazer um cruzamento, analisar indivíduos com 3 ou mais características, né? E aí, lá no texto, vocês vão ver, quando vocês lerem o texto, que quando é para fazer um cruzamento, analisando 3 ou mais características, o quadro de Punnett, ele não facilita. Aí, o que é que nós vamos usar? Para determinar primeiro os gametas, para depois fazer os cruzamentos. Nós vamos usar uma técnica chamada de diagrama ramificado. Nessa técnica, o que é feito? É feita a definição dos gametas baseado nos genes do indivíduo. Então, nós vamos analisar aqui essa primeira imagem. Essa imagem A, o que nós temos aí? Um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, ele é heterozigoto para as duas características, tanto para a característica cujo os genes são Azão, Azinho, tem o alelo Azão e o alelo Azinho, quanto para a característica que é Bzão, Bzinho, alelo Bzão e alelo Bzinho. Então, ele é heterozigoto, ou seja, tem os genes diferentes para cada uma das características, que aí no caso são duas, né? Nós temos duas letras, nós temos duas características. Como é que eu vou saber que tipo de gametas esse indivíduo pode gerar? Então, eu faço o diagrama ramificado. Eu tenho o Azão e o Azinho. Então, eu coloco o Azão lá em cima e o Azinho embaixo. E aí, eu vou ter Bzão e Bzinho. Aí, do Azão, eu vou abrir uma chave. Uma para o Bzão e outra para o Bzinho. E aí, eu posso definir o gameta. Azão, Bzão, gameta, Azão, Bzinho. Do mesmo jeito, eu faço com o alelo Azinho embaixo. Tem o alelo Azinho, abri uma chave para o Bzão, outra chave para o Bzinho. E aí eu tenho os gametas definidos, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Lembrando que na definição dos gametas, o alelo recessivo ele pode vir antes. Eu ainda estou falando de definição dos gametas. Não estou falando de cruzamento. Então, aí é muito simples, professora. Bem pequenininho, só com duas características. Mas a gente vai ver um exemplo que tem mais características do que somente essas duas. E a atividade também vai exigir de vocês que vocês saibam fazer o diagrama ramificado com três ou mais características. Então, é isso. Ali eu tenho o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, eu coloco o Azão em cima e o Azinho embaixo. Não são dois genes, dois alelos diferentes? Azão e Azinho. Então, eles ficam separados. Lá do Azão, eu vou puxar uma chave para o Bzão e outra chave para o Bzinho. E aí, eu determino os gametas. No Azinho, puxo uma chave para o Bzão, uma chave para o Bzinho. E aí, eu tenho a determinação de gametas. Isso aqui é só para determinar os gametas. Então, aquele indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele pode gerar 4 tipos de gametas diferentes. Gameta Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Agora, nós vamos para outra imagem. Pronto. Nesse exemplo, nós temos 3 ou mais características, né? No exemplo B, nós temos 3 características. Nós temos Azão, Azinho, Azinho,
Bzão, Bzinho, Czão, Czão. Então, nós temos 3 características, porque nós estamos tendo 3 genes diferentes. Nós estamos trabalhando com a letra A, letra B e letra C. Aí, o gene A, ele só tem um alelo. Ele só é Azinho. No gene B, nós temos 2 alelos, Bzão e Bzinho. No gene C, nós só temos um alelo, que é o Czão. Então, como é que nós vamos determinar os gametas desse indivíduo? Se no gene A eu só tenho um alelo, que é o Azinho, então eu só coloco o Azinho. Aí, do Azinho, eu vou ter que abrir uma chave. Por quê? Porque o gene B, eu tenho 2 alelos, o Bzão e o Bzinho. Então, do Azinho, eu vou abrir uma chave. Bzão em cima, Bzinho embaixo. O próximo gene só tem um alelo, que é o Czão. Então, do Bzão, puxo uma setinha para o Czão. Do Bzinho, puxo uma setinha para o Czão. E aí, eu tenho a determinação dos gametas. Seguindo o caminho da seta, eu tenho o gameta Azinho, Bzão, Czão e gameta Azinho, Bzinho, Czão, certo? No exemplo C, nós estamos trabalhando com 4 características. Características do gene A, características do gene B, características do gene C e características do gene D. No gene A, nós temos 2 alelos, Azão e Azinho. No gene B, só temos um alelo, que é o Bzinho. No gene C, temos 2 alelos, Czão e Czinho. No gene D, só temos um alelo, que é o Dzão. Então, vamos fazer o diagrama ramificado do mesmo jeito que nós fizemos nos outros exemplos. No gene A, eu tenho 2 alelos, Azão e Azinho. Então, eu coloco o Azão em cima e o Azinho embaixo. O próximo gene, que é o B, eu só tenho um alelo, que é o Bzinho. Então, do Azão, eu puxo uma setinha para o Bzinho. Do Azinho, puxo uma setinha também para o Bzinho. Vamos só primeiro no Azão, né? Depois a gente vai no Azinho. Então, voltando. Do Azão, puxo uma setinha para o Bzinho. Pronto. O próximo gene, o C, eu tenho 2 alelos, Czão e Czinho. Então, do Bzinho, eu vou abrir uma chave, porque eu tenho 2 alelos, o Czão e o Czinho. Abri uma chave para os 2. O próximo gene, que é o D, só tem um alelo, que é o Dzão. Então, eu só vou com uma setinha do Czão para o Dzão e do Czinho para o Dzão. E aí, eu vou ter 2 gametas lá em cima, na pontinha da seta. Gameta Azão, Bzinho, Czão, Dzão e gameta Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Agora, nós vamos para o Azinho, o alelo de baixo. Começamos, aí é o segundo alelo do gene A, Azinho. O próximo, acompanhando lá o indivíduo C. O próximo gene, que é o B, só tem um alelo, que é o Bzinho. Então, só puxa uma setinha. O próximo gene, que é o C, tem 2 alelos. Então, do B, nós vamos abrir uma chave. O Czão, uma setinha para o Czão e uma setinha para o Czinho. O próximo gene, que é o D, só tem um alelo, que é o Dzão. Então, do Czão, puxa uma seta para o Dzão, do Czinho, puxa uma seta para o Dzão. E aí, no final da setinha, nós temos, na ponta da seta, gameta Azinho. Aí, a gente vai acompanhando o caminho da seta. Azinho, Bzinho, Czão e Dzão. E embaixo, gameta Azinho, Bzinho, Czinho e Dzão. Então, é isso que vocês vão fazer na questão dessa atividade. Vai estar lá na questão um indivíduo com 5 características, um indivíduo com 5 genes, e aí vocês vão fazer esse diagrama ramificado para determinar que tipo de gametas esse indivíduo com 5 características pode formar, certo? E aí, depois que é formado os gametas, é que eu posso fazer o cruzamento, mas a questão não pede o cruzamento. Só pede os gametas, quais os tipos de gametas que ele pode produzir. A questão vai pedir isso. Então, é isso. Vocês vão observar quantas características, quantos genes esse indivíduo possui. Aí, vocês vão ver, o gene, ele tem 2 alelos ou ele só tem um alelo?
Se as duas letrinhas foram iguais, foram ou as duas maiúsculas ou as duas minúsculas, ele só tem um alelo. Ou é azão ou é azinho, né? Vamos tomar como exemplo A. Agora, se tiver azão e o azinho, ele tem 2 alelos, e assim por diante. Vai olhando cada gene, né? Cada letra que está sendo utilizada, cada característica, e vai vendo se tem 2 alelos, se é heterozigoto. Se for heterozigoto, tem que abrir a chave para os dois, né? Abrir uma chavezinha para os dois. Isso antes. Se for homozigoto, só é uma setinha. Vamos voltar aqui para o exemplo C. Aqui no C, ó, nós temos no gene A, azão e azinho. Então, o azão em cima e o azinho embaixo. O próximo gene é o B, que só tem um alelo, o Bzinho. Então, do A para o B, eu só vou puxar uma setinha. E do azão para o B, do azão para o Bzinho, só uma setinha. Do azinho para o Bzinho, só uma setinha. O próximo gene, que é o C, eu tenho 2 alelos. Eu tenho o Czão e tenho o Czinho. Então, do Bzinho, tanto do Bzinho de cima quanto do Bzinho de baixo, eu vou puxar uma chave, 2 setinhas, porque eu vou ter na frente, né, o próximo gene, ele tem 2 alelos, o Czão e o Czinho. Vou para o gene D. Quando eu observo o gene D, ele só tem um alelo, que é o Dzão. Ele é Dzão, então só tem um alelo. E aí, do C, eu vou puxar somente uma setinha para o D, somente uma setinha do Czão, somente uma setinha para o Dzão, do Czinho, somente uma setinha para o Dzão. Isso os de cima. Os de baixo, Czão, somente uma setinha para o Dzão, Czinho, somente uma setinha para o Dzão. E aí, no finalzinho, eu determino os gametas acompanhando o caminho da seta, certo? É isso. Não é difícil, só precisa ter calma, observar, ter paciência, observar direitinho que vocês conseguem, certo? Então, essa é a atividade dessa semana. Saber como determinar os gametas usando o diagrama ramificado. Isso se chama diagrama ramificado. Mais uma vez, eu deixo aqui o meu abraço virtual para vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde. Espero que vocês estejam se cuidando e cuidando. Quando você se cuida, você acaba cuidando também de seus familiares, ficando em casa, usando máscara, lavando as mãos, usando álcool em gel, só saindo se necessário, né? E é isso. Um abraço virtual para vocês. Um beijo da professora Evangelina e até a próxima aula.